Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos conversar sobre direitos sociais. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre as gerações de direito. Nós vimos as três principais gerações. Primeira geração seriam os direitos ligados à liberdade. Aí nós temos direitos individuais. A segunda onda ou geração seriam os direitos sociais ligados à igualdade. E a terceira seriam os direitos de terceira onda, seriam os direitos de terceira geração, vinculados à fraternidade. E aí, para memorizar bem isso, vocês lembrem do tema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. São as três ondas de direito. Hoje, nós vamos falar sobre os direitos sociais. O que são direitos sociais? Como já falei, são os direitos de segunda geração, direitos vinculados à igualdade. A finalidade dessas normas é estabelecer parâmetros de igualdade aos hipossuficientes, sejam técnicos, e aqui nós entramos em relações de emprego, sejam sociais. E aí nós vamos para a Seguridade Social, temas que nós veremos na aula de hoje. Esses direitos sociais eles são enumerados no artigo 6º da Constituição Federal, mas são disciplinados em outras partes da nossa Constituição, principalmente no título 8º, que trata da ordem social. A definição dos direitos sociais nós vamos encontrar em título próprio da Constituição Federal. E tem duas consequências básicas. A primeira é a subordinação às regras de autoaplicabilidade do artigo 5º, parágrafo 1º, porque eles estão no título, junto com o artigo 6º e o artigo 5º. Eles estão na parte da Constituição vinculados a direitos e garantias fundamentais. Como consequência disso, nós temos a subordinação dessas normas a regras de autoaplicabilidade previstas no parágrafo 1º do artigo 5º. A segunda característica ou consequência dessa localização geográfica dos direitos sociais na Constituição Federal é a possibilidade de ajuizamento de mandado de injunção sempre que houver omissão do poder público em sua regulamentação. Lembrando que o mandado de injunção destina-se justamente a garantir o usufruto desse direito quando não há regulamentação. Tá? Existem várias classificações dos direitos sociais, eu adotei uma aqui do professor José Afonso da Silva, classifica em 5 tópicos. Seriam os direitos sociais relativos ao trabalhador, tá? Que depois nós vamos ver trabalho individual e coletivo. Direitos sociais relativos à seguridade social, envolve a previdência, a assistência social. Direitos sociais vinculados à educação e cultura, tanto acesso à educação como conservação do patrimônio cultural material e imaterial. Direitos relativos à família, criança e adolescente, normas de proteção à criança e ao idoso. E normas de direitos sociais vinculadas ao meio ambiente, visando sua preservação e conservação para o usufruto das gerações futuras. Bem, o primeiro desses direitos é o direito ao trabalho, ou direitos sociais relativos aos trabalhadores. Tem duas classificações básicas, seriam esses direitos vinculados em relações individuais de trabalho e esses direitos em relações coletivas de trabalho. Os direitos sociais que garantem as relações individuais de trabalho estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. E os direitos coletivos de trabalho nos artigos 9 e 11. Alguns ainda falam em condições sociais do trabalho, mas, no meu ponto de vista, elas se inserem dentro dos âmbitos dessas duas esferas, individuais e coletivas, por isso serão abordadas conjuntamente. Tá? Lembrando que as relações coletivas de trabalho são aquelas exercidas de maneira coletiva, por grupo. Né? Vamos ver as relações individuais de trabalho. Elas estão, inicialmente, vinculadas ao local da prestação de trabalho. Então, nós temos proteções aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Tá? Lembrando que a principal norma vinculada às relações tanto individuais como coletivas de trabalho é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, vinculada ao Estado Novo, e que estabeleceu uma série de normas que passaram a disciplinar o contrato de trabalho e também as relações coletivas. Apesar de ser uma legislação já bastante antiga, ela tem conseguido se atualizar e na parte processual ela se encontra
bem atual, porque está vinculado a um processo oral, mas vocês vão estudar em processo do trabalho. Tá? Porque a gente tem que lembrar que as relações individuais de trabalho se dividem de acordo com o local onde são prestadas as relações trabalhistas, onde é prestado o trabalho, sejam urbanos, rurais ou domésticos. Esses direitos reconhecidos aos trabalhadores podem ser classificados em duas espécies. Expressamente enumerados, seria a primeira espécie. Alguns alegam que são normas de aplicação imediata, independem de lei, e os direitos das relações de trabalho simplesmente previstos na Constituição Federal, ou seja, que dependem de uma regulamentação para o seu exercício. Tá? Bem, vamos ver os direitos, as relações individuais de trabalho. Nós temos direito à garantia de emprego. Não há uma norma expressa na Constituição Federal conferindo esse direito ao trabalhador, mas ela ressai, deflui do conjunto de normas relativas ao trabalho, como valores sociais do trabalho, no artigo 170 da Constituição Federal, e o primado do trabalho, no artigo 193, que trata da ordem social. Tá? Outros direitos individuais do trabalho. Nós temos condições dignas de trabalho. Nós temos direitos individuais do trabalho relativos ao salário. E aí ele se bifurca tanto quanto a fixação. Nós temos salário mínimo, 13º, remuneração de hora extra, remuneração especial da hora de trabalho noturno. Nós temos direitos relativos ao salário também quanto à proteção e redutibilidade e proteção do salário contra reduções decorrentes de inflação e desvalorização da moeda. Então, nós temos aí redutibilidade e também a proteção ao salário. E nós temos também o direito ao repouso, que se traduz em férias e licenças. Então, quando nós falamos em direitos sociais vinculados a relações individuais de trabalho, nós temos direitos como direito a uma garantia do emprego, direito a condições dignas de trabalho, direitos relativos ao salário, que se divide tanto a fixação quanto a proteção, direito ao repouso. Passando agora ao item 2, direitos sociais dos trabalhadores em relações coletivas de trabalho, nós podemos fixar o primeiro de todos esses direitos, que é o direito à liberdade de associação profissional ou sindical. Há uma diferença entre essas duas espécies de associação. A profissional, ela limita-se a fins de proteção de interesses daquela categoria e interesses econômicos, também para fins, às vezes, de pesquisa, estudo, instituições de pesquisa de classes profissionais. Já a associação sindical, ela tem algumas prerrogativas especiais, como habilitação para negociação coletiva, defesa de interesses coletivos. Tá? Esses direitos sindicais podem ser divididos em liberdade de constituição, ou seja, a Constituição garante uma liberdade de criação de sindicatos, desde que para fins lícitos, óbvio. Uma liberdade de inscrição, e aqui se traduz tanto em se filiar quanto se manter filiado ou se desfiliar, né? Que alguns chamam de princípio da porta aberta. A porta da instituição, juridicamente, né, ela fica aberta tanto para ingresso como para a saída do sindicato e para se manter dentro do sindicalizado, né, caso ele queira. Então, nós vimos direito à Constituição, direito à inscrição ou da porta aberta e direito à liberdade de auto-organização, que está ligado quanto à forma de expressão da vontade da instituição sindical. Pode ser por assembleia, por eleição, por referendo, deliberação de maioria, maioria absoluta, maioria simples. Tá? Também nessa órbita dos direitos sindicais, das entidades sindicais, nós temos o direito ao exercício de atividade profissional na empresa, ou seja, de ações sindicais nos locais de trabalho do empregado, de falar com os trabalhadores no seu local de trabalho. Nós temos direito a eleições periódicas para as entidades sindicais, isso é salutar para garantir a renovação e evitar aquela petrificação ou profissionalização da atividade sindical. Nós temos direito, dentro dos direitos sindicais, né, direito à independência e autonomia das entidades sindicais.
direito de filiação em organizações sindicais regionais e nacionais, direito de proteção dos dirigentes, que se traduz numa vedação à dispensa do empregado sindicalizado. Tá? Isso é muito importante. Direito de greve, tanto de decidir sobre sua conveniência e oportunidade. Direito de substituição processual, que se expressa no direito do sindicato representar os associados em demandas coletivas e individuais. Nós temos direito de representação na empresa, aquelas empresas com mais de 200 trabalhadores, é uma determinação da eleição de um representante dos empregados nessas empresas. Tá? Vamos aqui avançar agora para outro tópico. Direitos relativos à Seguridade Social. Ele envolve aqui uma gama de direitos e se traduz em 3 órbitas: direito à saúde, direito à previdência e direito à assistência social. Tá? Direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado, que é o que está escrito na Constituição Federal. E nós podemos visualizar esse direito em políticas públicas de prevenção de doença, de campanhas de vacinação e funda-se no acesso universal à saúde. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso. Nós temos direitos vinculados à previdência social. Eles se fundam no princípio do seguro social, cobrem doenças, invalidez, mortes, velhice, reclusão. Aqui está o benefício ao preso. E nós temos também na órbita os direitos relativos à Seguridade Social. Nós já vimos a saúde, a previdência. Agora nós vamos falar da assistência social. É a face universal da Seguridade Social e é prestada a quem necessita. E aqui o mais importante, independente de contribuição. Fixar isso aí. Os direitos à assistência social independem de contribuição. Tá? Vamos passar aqui o outro tópico. Aqui nós estamos vendo, aqui voltando aqui, ó. Nós vimos direitos sociais ao trabalho, direitos sociais relativos à seguridade. Nós vamos ver agora os direitos sociais relativos à educação e cultura. Tá? Direitos sociais relativos à educação e cultura. Opa, aqui, voltei aqui já. Direitos sociais relativos à educação e cultura. Eles estão previstos no artigo 205 da Constituição Federal e compreendem 3 objetivos básicos. Primeiro, é o pleno desenvolvimento da pessoa. A educação é voltada para isso, para o desenvolvimento da pessoa. 2, preparo da pessoa para exercer a cidadania. Então, conhecimento das estruturas do Estado, direito a voto e da forma de exercê-los. E a qualificação da pessoa para o trabalho. Então, esses são os direitos sociais relativos à educação. E quando nós falamos de direitos relativos à cultura, nós temos tanto no aspecto material como imaterial da cultura. Então, nós temos direito à proteção à criação cultural, de acesso à cultura nacional, direito de difusão da cultura, direito à liberdade de expressão cultural e proteção ao patrimônio cultural, seja patrimônio físico ou imaterial. E aí se traduz em costumes regionais, expressões regionais, tradições indígenas, costumes de comunidades ribeirinhas, quilombolas. É uma gama muito grande de direitos relativos à cultura. Aqui nós vamos ver, aqui voltando ao tópico aqui inicial, nós temos, já vimos, educação e cultura, família, criança, adolescente. Então vamos aos direitos das crianças e idosos. Bem, o primeiro direito de todos é a proteção à maternidade, está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. E se traduz para a criança em 2 direitos básicos, duas gamas de direitos básicos, digamos assim. Direitos individuais da criança estão vinculados à vida, à liberdade, à dignidade. E alguns falam em direito ao nascimento, tá? Que a criança tem direito a nascer, e daí vem o conflito com o direito, que alguns querem sustentar direito ao aborto. Tem inclusive uma ação sobre isso no Supremo Tribunal Federal para ser decidida. E também na criança nós temos direito de órbita social, direito à saúde, alimentação, lazer, educação. Quanto aos idosos, nós temos 3 espécies de direitos básicos, direitos sociais aos idosos. Nós temos direitos previdenciários, previstos no artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal, direitos
assistenciais, no artigo 203, inciso 1, também da nossa Carta Magna, e os direitos do artigo 230, que estabelece que o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando o direito à vida e uma série de outros direitos, entre os quais até o transporte gratuito em coletivos urbanos. Tá? E agora nós vamos para o último dos direitos, que estava faltando, que são os direitos ao meio ambiente. Esses estão previstos no artigo 225 da Constituição Federal, que confere o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de todos de preservá-lo para gerações futuras. Ou seja, o ambiente é um bem de usufruto contínuo da sociedade. Então, uma geração não pode extinguir ou criar danos que impeçam o usufruto de outra geração. Bem, pessoal, era isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.